A ideia é de que diante desse trono, nesse trono, não tem nada escondido, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada que seja inconsistente com o caráter deste Deus Santo. Os tronos da terra estão maculados pela injustiça. Os tronos da terra, tantas vezes, são os agentes da maldade, da violência. Mas o trono de Deus é puro. Do trono de Deus emana justiça. O trono de Deus é marcado pela santidade. Vejamos um terceiro ponto nesse texto, por gentileza. A igreja glorificada participa do reinado e do julgamento do mundo. Irmãos, é tão importante entender isso. Às vezes você pensa, eu só vou para o céu, vou lá ver coisas lindas, escutar coisas maravilhosas, mas qual é a sua participação no céu quando você chegar lá? Você não vai só para o céu, você vai para o trono. O que Jesus prometeu à igreja de Laodiceia? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então confira comigo o versículo 4, por favor. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Vejam vocês que os 24 tronos não estão no centro, eles estão ao redor. Quem está no centro é o trono de Deus, é Deus quem governa. Mas os 24 tronos são corregentes com Deus. E a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. A Bíblia diz que nós também cooperaremos com Deus no julgamento do universo. Não só você vai para o céu, mas você vai se assentar em trono. E o que esses 24 anciãos representam? Representam a igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento. Representam os patriarcas e representam os apóstolos. Representa toda a igreja de Deus ao longo da história. Em outras palavras, a igreja será colocada numa posição de honra. Nós podemos compreender que não são anjos aqui que estão sentados nesses 24 tronos, mas a igreja. Primeiro, porque a Bíblia nunca diz que os anjos vão reinar. Segundo, por causa das vestes brancas, que são um símbolo da justiça de Deus, da justificação de Deus, das vestes alvas dos salvos, e anjo não é salvo. Os anjos que não caíram, jamais cairão. Os que caíram, para eles não tem redenção. Mas para você e eu, que caímos em Adão, somos agora resgatados pelo sangue do Cordeiro, somos redimidos e salvos pela graça, e vamos participar no céu do grande julgamento de Deus, porque seremos também reis, haveremos também de reinar com Ele, e julgar o mundo juntamente com Ele. Mas meus amados, vamos ver uma quarta lição nesse texto. A doxologia dos 4 seres viventes àquele que está sentado no trono, a partir do versículo 6 a 8. Então a pergunta é, olha comigo o versículo 6. Há diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu peço que você note comigo, porque tudo está ao redor do trono. Ao redor do trono, né? Diante do trono, você vai perceber que no meio do trono, e tudo está aqui ao redor do trono. O trono é o centro, o trono é o eixo, o trono é de onde emana tudo. Isso significa que Deus é que tem o controle de tudo, que Deus é soberano, que as ordens emanam do trono, que tudo está ao redor do trono. É o trono de Deus, é o Deus soberano que está sentado no trono. Porém, o texto vai nos informar aí desses 4 seres viventes. O que eles são? O que eles representam? Eu preciso admitir que não tem consenso dos hermeneutas, dos exegetas, dos estudiosos acerca de o que significa isso. Mas eu vou lhes dar 3 ideias e vou dizer por que eu adoto e entendo que uma é a melhor. Primeiro, nós temos alguns que pensam que esses tronos falam dos 4 evangelhos. Ou melhor dizendo, que esses 4 seres viventes dos 4 evangelhos, por causa do versículo 7, o leão, o novilho, o homem, a águia. Então, não, aqui estão 4 evangelhos. Mateus é o leão, Jesus é o rei. Marcos, Jesus é o servo, então ele é o boi. Lucas é o homem perfeito, então é cara de homem.
João é o evangelho da divindade de Cristo, é a águia que voa nas alturas. É uma ideia. Outros estudiosos olham para esse texto, não, esses 4 seres viventes estão representando a totalidade da natureza. Em todas as categorias que esses animais aparecem, eles são os líderes. O leão é o líder dos animais selváticos. O boi é o líder dos animais domésticos para servir. O homem é a criatura, a rei da criação. A águia é a rainha das aves que voam pelo espaço. Então, João estaria falando aqui de todos os elementos da natureza, que a natureza toda está adorando ao Deus que está sentado no trono. Mas a terceira ideia, e eu prefiro ficar com essa, é a ideia de que esses 4 seres viventes, vejam comigo por gentileza isto. Versículo 6, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Agora veja, versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então a ideia melhor, penso eu, é que esses 4 seres viventes estão falando das altas ordens angelicais, como os serafins, lá de Isaías 6, que exatamente cantam a mesma verdade: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, o que está acontecendo aqui? Esse que está sentado no trono, que é o nosso Deus, ele é adorado e ele é servido por toda a igreja redimida, e ele é adorado e servido por todas as hostes celestiais, que todo o céu o adora, todo o céu o exalta, todo o céu o proclama. Porque o que eles fazem? Vejam comigo, por gentileza, o que eles estão proclamando. Você pode ler comigo o versículo 8, a parte B. Eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, vamos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Esses seres viventes estão proclamando 3 atributos de Deus. Primeiro, a sua santidade. Segundo, a sua onipotência, ele é o Todo-Poderoso. Terceiro, a sua eternidade, porque está escrito que era, que é e que há de vir. Agora entendamos isso. Por que essa repetição? Santo, Santo, Santo. Você vai encontrar outros atributos de Deus, mas você nunca vai encontrar essa ênfase: amor, 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 justo, 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 bom, bom, bom. Mas você vai encontrar santo, 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 porque a santidade de Deus é o principal atributo que orna todos os atributos de Deus. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Mas quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Só Deus é totalmente santo, e é isso que os seres viventes estão proclamando, a grande santidade de Deus. Mas finalmente, encerro aqui, a 5ª lição é a doxologia, não só dos seres celestiais, mas a doxologia da igreja glorificada. Versículos 10 e 11, aliás, a partir do versículo 9. Primeiramente, vejamos o objeto da adoração. Versículo 9 comigo, todos juntos, por favor. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, olha agora a igreja, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Deixa o 11 para daqui a pouquinho. A quem eles estão adorando? Aos anjos? Não. Ao que está sentado no trono. Então algumas coisas aqui na terra vão cessar. Vão cessar.
Paulo diz, agora permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. Lá no céu não precisa ter fé, lá no céu não precisa de esperança, mas lá no céu vai ter o quê? Amor. Aqui tem profecia, tem pregação, lá no céu não precisa ter pregação, mas lá no céu vai ter o quê? Adoração. Nós nunca vamos cessar de adorar aquele que está sentado no trono. Nós nunca vamos parar de conhecer aquele que está sentado no trono, porque vida eterna é isto, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. O céu não vai ser chato, o céu não vai ser monótono. Há alguns anos uma moça me procurou, uma adolescente, eu fiquei chocadíssimo com o que ela me disse. Ela me disse assim, pastor, eu não quero ir para o céu. Eu tomei um susto. Falei, o que é isso, menina? Não quero. Falei, mas como assim? Me explica. Diz, eu acho que o céu vai ser muito chato, vai ser muito monótono. A ideia que eu tenho de céu é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando. Eu não aguento essa vida inteira não. Estou cansada já, só de pensar. Não, o céu não vai ser assim não. O céu é dinâmico. Você vai adorar, você vai trabalhar, os seus servos o servirão, você vai contemplar a sua face, você vai se deleitar nele, você vai conhecer a ele, você vai fazer a vontade dele, você vai deliberadamente exultar-se nele, fruir a presença dele. Isso nunca vai terminar, porque Deus é inesgotável em seu ser. Você nunca chegará a um tempo na eternidade, se eu posso falar em tempo e eternidade, você pode dizer, agora já sei tudo, já conheço tudo, não tem novidade mais para mim. O céu é eternamente dinâmico, nós vamos servi-lo, nós vamos adorá-lo. Mas notem mais, que no versículo 10, os adoradores vão fazer uma coisa, eles se prostrarão. Os 24 anciãos se prostrarão. Meus irmãos amados, prestem atenção nisso aqui. Às vezes as pessoas, eu leio alguns livros que as pessoas dizem que tem uma visão da glória de Deus, como um escritor disse que ele estava fazendo barba, pastor Arival, com a navalha no pescoço, e aí teve uma visão do Cristo glorificado, com a navalha na mão. Gente, olha a Bíblia. Toda pessoa que tem uma visão da glória de Deus, qual a posição dela? Ela se prostra, ela se curva, ela é tomada por tamanha reverência diante da majestade de Deus, que ela não se aguenta. Diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, que João, quando viu o Cristo da glória, caiu como morto aos seus pés. Quando Isaías viu a santidade de Deus, diz, ai de mim, Senhor. Quando Paulo teve a compreensão da grandeza de Deus, diz, desesperado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas agora, mesmo a igreja glorificada, mesmo a igreja aperfeiçoada, mesmo a igreja vivendo em corpos imortais, incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, quando eles estão diante daquele que está no trono, eles se prostram. Mais do que se prostram. Vejam vocês aí, eles depositam as suas coroas diante do trono. Está dizendo o seguinte, só um é digno de ostentar uma coroa, só um é digno de estar no trono, só um é digno de receber a honra, de receber a glória. Eu reconheço que ele, e só ele é digno, e tira a coroa e deposita a coroa diante do seu trono. Não tem qualquer naipe, vesga de arrogância, de soberba, de autojustiça. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. E o texto conclui com as palavras da adoração, não apenas com o objeto da adoração que é Deus, não apenas com os atos da adoração que é prostrar e depositar as coroas, mas vem agora as palavras de adoração no versículo 11, e eu peço que você em voz uníssona, leia comigo ficando de pé o versículo 11, toda a igreja, vamos juntos. Tu és digno, Senhor,
e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aquele a quem adoramos é digno, aquele a quem adoramos é o Criador do universo, aquele a quem adoramos é o soberano, e o Criador vai pegar a história e conduzi-la a uma consumação, e nesta consumação, você e eu, povo de Deus, igreja do Deus vivo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo do amanhã, você não precisa ter medo do futuro, porque o seu Deus, o nosso Deus, está no trono, e Ele reina.